Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor, amém, amados? Vamos fazer nossa oração de abertura da nossa aula. Hoje, nossa escola bíblica, meus irmãos, lição de número 11. A salvação não é obra humana. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD, na sede IPRR-CE, hoje 17/3/2025, às 19 horas, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Meus irmãos, nós estamos estudando esse trimestre. O tema do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós Te agradecemos por nos trazer, Senhor, mais uma vez ao templo para aprender de Ti, Espírito Santo. Nós invocamos a sabedoria do Senhor, a inteligência, o discernimento daquilo que o Senhor quer nos falar. Nos abençoe, amado Deus, segundo a Sua boa vontade. Abra nossa mente, nos dê entendimento, nos dê compreensão, meu Pai, para entendermos o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, entender a Tua palavra, Senhor, que será lida, explicada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos, amém. Pode assentar-se, queridos. Graças a Deus, aleluias. Pode passar. Vamos à introdução, texto áureo. Todos juntos? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Pode passar. Vamos aos objetivos. Primeiro objetivo, ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. 2. Elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E 3. Correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Pode passar, irmão. Vamos à leitura bíblica em classe. Os irmãos leem comigo, em nome de Jesus. Nós vamos ler leitura bíblica em classe, Efésios 2, de 1 a 10. Então, versículo 1. E vos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas e pecados. 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pode passar. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pode passar. Introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Então, meus irmãos, nessa imagem que nós estamos vendo aí, nós podemos ver o estado humano, né?
e aí tem a palavra escravo, né, no caso do pecado, acorrentado, né, o estado de morte, né? Essa morte aqui que está se tratando é a morte espiritual, né? O pecado também trouxe a consequência da morte física, mas aqui se trata da morte espiritual, né? Separado de Deus. E nós vemos numa figura o ser humano, né, lá na sepultura, né, simbolizando o estado de morte dele, as correntes aprisionando, né, ele não consegue ser livre. E na figura seguinte nós vemos a restauração, né, quando o Senhor Jesus entra na vida do ser humano, então essas correntes quebradas, essa pessoa é livre para servir ao Senhor, né? Pode passar, irmão. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço. Pode passar, irmão, para pegar outra figura, fechar o quadro, né? E até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Então, amados, nós podemos ver aí, né, tem essas pessoas, essa pessoa aí na calçada, sentada nessa imagem, né, outra pessoa fazendo ali uma doação, outros ali também, certamente recebendo uma literatura, de joelho ali, recebendo uma oração. Mas o que mostra aí é o estado do ser humano numa situação de miséria espiritual e até material também, tá? Na rua, sem moradia, vivendo de doações, e aí vem essa mão aí com um sinal de negativo, né? Não é isso que Deus quer, tá? Mas o que nós concluímos nos estudos das Escrituras, amados irmãos, é que o ser humano, por si mesmo, ele não vem ao Senhor. Ele não vem. Nós percebemos no que aconteceu no Jardim do Éden. Quando o Senhor Deus veio falar com Adão, que Adão tinha pecado, Adão estava escondido. Adão se escondeu de Deus, né? E aí Deus fica chamando por Adão no Jardim do Éden. Então ali já começa Deus, né, em busca do homem, porque o homem de si mesmo, ele não vem, né? E aí usa-se o inimigo coloca muitas coisas no coração do ser humano, além de cegar o ser humano, né? Que está escrito que o príncipe deste século, né, desse tempo, que domina, infelizmente Satanás domina nos corações, cega o entendimento dos homens para que eles não vejam a glória de Deus, tá? Então, irmãos, é comum, né, no estudo teológico, nas escrituras, a maioria concorda que realmente o ser humano, depois da queda, ele não busca mais a Deus, tá? Por si mesmo é impossível. O inimigo realmente se apodera da pessoa, e se não tiver a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, e a oração, né? E o acompanhamento, às vezes até ali o tempo todo, né? Junto daquela pessoa, orando, ensinando, né? Realmente fica difícil, né? Fica impossível, na verdade, né? E nós concordamos que até mesmo desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Que é isso? Se o Espírito Santo, a palavra de Deus, as orações, o Espírito Santo não estiver trabalhando na vida do homem, né, que está lá dominado pelo pecado, o homem aqui simboliza o ser humano, macho e fêmea, né? Ele não vem para Deus. Por isso que o Senhor Jesus decide e pregai o Evangelho. O Senhor também nos manda orar, né? O Senhor nos manda nos revestir de poder para enfrentar, inclusive, as potestades do mal, que é Satanás, os demônios, que trabalham, né, para que o homem não se chegue ao Senhor. Então nós vemos um estado de miséria, primeiro espiritual, né, para chegar a esse ponto, a miséria social. Aí nós vemos na terceira imagem uma pessoa, irmãos, que já teve um encontro com Jesus, uma pessoa que já está iluminada pelo Espírito Santo. Agora essa pessoa se volta para Deus, né? Então isso é uma bênção muito grande,
né? Hoje nós vamos tratar da salvação. Na teologia é soteriologia, né? Que é o estudo da salvação, né? Lá a gente se aprofunda mais em muitos aspectos da salvação, mas a lição de hoje ela nos traz muitas orientações sobre a salvação, que inclusive é importante para aqueles que desejam levar o evangelho do Senhor Jesus, desejam transmitir a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 dessa revista Em Defesa da Fé Cristã. Hoje nós vamos estudar a salvação não é obra humana. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas aulas, deixe um like, porque fazendo isso você ajuda bastante o nosso canal. Também quero agradecer aos irmãos que foram lá no nosso blog, começaram a seguir o nosso blog. Agora nós já temos alguns seguidores, mas a gente precisa de mais apoio no nosso blog, tá bom? Então, se você está assistindo essa aula, eu vou deixar o link da aula de hoje com todas as notas que eu vou colocar aqui sobre seitas, heresias, religiões. Eu vou deixar na aula de hoje lá no blog. Então, desça aqui na descrição do vídeo, clique na aula e quando você clicar já vai abrir o blog para você e assim do lado direito seu, olhando na tela do lado direito, já vai ter o botãozinho siga o blog. Só clicar e confirmar, você já vai estar seguindo o nosso blog e dando apoio para nós, tá bom? Também quero agradecer hoje os membros do nível consultoria, o irmão Josivan Avelino, o pastor Messias Oliveira, a irmã Miriam Clemente, o pastor Vicente Félix, do Ceará, o irmão Rodrigo, das Assembleias de Deus aqui de São Paulo, a irmã missionária Ângela, o Fernando Oliveira e a Cleide Oliveira. Essas pessoas são membros do nível consultoria. Quero deixar o meu muito obrigado a vocês pelo apoio ao meu ministério. Teologia, religião, cada seita, cada pensamento filosófico, teológico, tem sua própria teologia. Teologia é a forma como você estuda tecnicamente a Bíblia. E cada instituição tem a sua própria visão técnica das Escrituras. O certo seria não variar a interpretação, né? Quando a gente faz hermenêutica e exegese correta do texto da Bíblia, a gente não varia a interpretação. Mas o que acontece é que isso não acontece, né? Cada religião tem sua forma de ver, cada seita tem sua forma de ver, de interpretar as Escrituras. E é por isso que dá divergência. Então, se cada religião e seita tem a sua própria teologia, então cada religião e seita também terá a sua própria soteriologia, que é a forma como essas religiões e seitas enxergam o plano de salvação. E hoje, de seitas, e como é a soteriologia em cada uma dessas seitas e religiões. Então é bom a gente lembrar disso, né? Que cada religião tem a sua própria soteriologia. A base da soteriologia cristã, da nossa, enfatiza a obra redentora de Jesus e, segundo a nossa fé, Jesus veio ao mundo para resgatar a humanidade. Resgatar do quê? Do pecado. Porque no Éden, dando ouvidos ao diabo, dando ouvidos à serpente, Adão e Eva caíram na desgraça do pecado. E todos os que nascem da natureza, da descendência de Adão e Eva, nascem no pecado. A natureza humana foi contaminada com o pecado. Então, de uma natureza perfeita, a gente caiu para uma natureza pecadora, da dispensação da inocência. Inocência por quê? Porque não conhecíamos o mal, porque não conhecíamos o pecado. A gente só conhecia Deus, só conhecia o bem. Então, esse período esse período anterior ao pecado é chamado teologicamente de dispensação da inocência. Após o conhecimento e o contato com o diabo, o conhecimento do pecado, então a gente passa para a dispensação da consciência. E Deus diz, o homem é agora como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Por isso, dispensação da consciência. A base da salvação, da soteriologia no cristianismo é a Bíblia Sagrada e a fé em Jesus Cristo. E a redenção conseguida através da ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E nos dirige a Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que morreu uma morte vicária por nós, morreu no nosso lugar. É isso que significa morte vicária.
Vou deixar esse vídeo aqui, morte vicária, para você entender mais detalhadamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não consta aqui, consta na revista lá mais para o final. Atos dos Apóstolos 4 e 12 diz: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia Sagrada, esse livro que é o patrimônio do mundo, esse livro que é a mensagem de Deus para os homens, deixa muito claro, registrado textualmente em Atos 4 e 12, que não tem salvação fora do nome de Jesus. Somente em Jesus. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não dá para maquiar, não dá para fantasiar, não dá para se iludir, é somente através de Jesus. Ele é o único Salvador. Mas nós vamos ver hoje que muitas religiões, inclusive hoje eu vou falar das religiões mais importantes do mundo, como hinduísmo, como budismo, islamismo, judaísmo, como é a salvação nessas religiões. E vocês vão ver que diferem da nossa forma de salvação, né? O centro da nossa soteriologia são as Escrituras Sagradas, o meio pelo qual nós conhecemos o Salvador, e o Salvador, que segundo Atos 4 e 12 é o único, Jesus Cristo, nosso Senhor. A sua salvação agora é uma questão de natureza. Eu expliquei esse negócio de que a salvação é uma questão de natureza nesse vídeo aqui que eu estou deixando para você no card, muito detalhadamente. Vale a pena assistir, vai ser uma nota muito importante que você vai levar para a aula se você assistir esse vídeo, tá bom? Então, glória a Deus, irmãos. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Eclesiastes 12:14. Muito bem, parabéns. É uma realidade esse versículo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Classe jovens e adultos. Vem pra cá. Vem mais pra cá, pastor. Mais pra cá, né? Aqui mesmo. Amém? 1, 2, 3. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A classe jovens e adultos tem hoje 36 alunos matriculados, 25 dos seus alunos ausentes, 11 presentes, total de assistência na classe de 11 alunos. Vamos incentivar os irmãos que estão faltosos, né, irmãos? Sempre lembrar, amanhã tem escola bíblica, para não cair o número de matriculados, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus, agradecer por esta aula, tá bom? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Sua santa presença para Te agradecer por esta aula, por este momento aqui de aprendizado e reflexão. Abençoa estas crianças, adolescentes, jovens, que o Senhor dê a eles o crescimento, a sabedoria do Seu Espírito. Abençoa cada lar, cada família. Pedimos a saúde daqueles que estão enfermos, ó Deus. Pedimos pela irmã Maria Melo, pedimos pela diaconisa Josefa, pedimos pela missionária Rita Félix. Meu Deus, abençoa. Pedimos pelo pastor Rejânio. Abençoa, Senhor. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu, de não ser nada grave a queda que ele sofreu. Que as tuas mãos poderosas estejam a nos guardar e nos livrar de todo o mal. Senhor, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. Provê nas nossas vidas, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que nós necessitamos segundo o teu propósito. Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco
e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. Salvação sob a graça de Deus, tá? Pode passar. A descrição do estado espiritual humano, versículos, de 1 a 3. Pode passar. Bom, o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior, a lição de número 10, nós estudamos o pecado corrompeu a natureza humana, que inclusive foi tratada inclusive da humanidade do Senhor Jesus, que ele, Jesus, não nasceu herdando o pecado, pela intervenção divina, e não pecou, mas o ser humano, infelizmente, a natureza do ser humano, ela foi atingida, infelizmente, ela foi contaminada. E, meus irmãos, quando é dito aqui a condição pecaminosa da natureza humana, é que todo ser humano tem sua natureza, humana, gênero humano, ela foi contaminada. Então, por isso que quando o ser humano nasce, ele já nasce pecador, porque a natureza que ele tem de humano, ela já está contaminada, ele já nasce contaminado. Mas aí tem aquela fase da inocência, que nós falamos bastante aqui, em que a pessoa não tem consciência das coisas, do que é bom e do que é mal. Então ele não é responsável, ele não vai responder por ter nascido um pecador, porque ele ainda não tem consciência do mal. É o mesmo estado de Adão e Eva antes de conhecer o pecado. Eles não tinham a consciência, o conhecimento do bem e do mal. Quando eles tiveram, então eles pecaram, se tornaram pecadores, e aí começa toda a história do pecado ali na queda de Adão, e que agora, infelizmente, todo ser humano, sua natureza humana já nasce contaminada, e quando ele passa a conhecer o pecado, ele começa a pecar conscientemente, e é aí que começa, na vida do ser humano, a história da salvação, a importância da salvação. É quando ele reconhece que é um pecador, ao mesmo tempo, ele precisa reconhecer que ele precisa de um Salvador, Então, todo ser humano, pecador, precisa de um Salvador. E nós vamos ver aqui também na lição, reafirmando a nossa fé, que salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Não é possível salvação em outro nome, Agora, nós também vamos falar um pouco aqui das outras religiões, como elas creem também em outros tipos de salvação, outros meios de salvação, mas na Bíblia Sagrada, nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinos, dos apóstolos, principalmente de Paulo, fica claríssimo que não tem como alguém se salvar senão no Senhor Jesus Cristo, senão confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, Mas tem um detalhe aqui que eu quero adiantar para os irmãos, assim, nós encontramos pessoas que têm outras crenças, outros entendimentos de salvação que não é bíblico, e às vezes a pessoa já chega atacando a fé daquela pessoa, a crença daquela pessoa. Não precisa chegar atacando, chega falando da nossa fé, chega falando do Senhor Jesus, a missão que ele veio fazer no mundo, que foi, em primeiro lugar, resgatar, restaurar, salvar o ser humano, Então, quando nós começamos a falar de Jesus e da obra redentora de Cristo, a pessoa começa a se questionar
sobre a fé que ela está exercendo. E ela começa então a comparar e fazer perguntas, e nós vamos afirmar que a nossa fé é nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Pode passar, minha irmã. Pode passar. Mais uma vez. O apóstolo... Não, passa outra, passa logo todas. Vamos lá, pode ler. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados. Verso 1. Andar segundo o curso deste mundo. Verso 2. Segundo o príncipe das potestades do ar. Verso 2. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Fala aí, irmã Aline, para eu ver como é que está o seu som. Glória a Deus, glória a Deus. Fale aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá com rosa aí, né? É isso. Fale aí. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Pode ler. Mortos em ofensas e pecados, verso 1, andar segundo o curso deste mundo. Verso 2, segundo o príncipe das potestades do ar. Verso 2b, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 2c. Amém. Então, as expressões que o apóstolo Paulo ele coloca, né? Ele traz a dura realidade do pecado. Então, o pecado, segundo as Escrituras Sagradas, traz consequências terríveis, né? E mesmo aqueles que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, aqueles que vivem afastados, né, do conhecimento da Bíblia, eles lamentam o tempo todo de muitas coisas terríveis que acontecem no mundo, né? Da injustiça, da violência e de tantos males, né, que os seres humanos sofrem, né? Consequência do pecado, né? E aqui o apóstolo Paulo ele traz aqui algumas expressões para nossa reflexão. Mortos em ofensas e pecados. Aí tem a figura aí da pessoa lá no cemitério, né? Uma sepultura, as correntes. Isso daí, essa morte, ele não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual, tá? A morte espiritual significa separado de Deus, né? E andar segundo o curso deste mundo é outra expressão que o apóstolo traz, né? Que é aquele que vive deliberadamente no pecado, que vive pecando, tá? Sem observar a palavra de Deus, sem temor do Senhor, tá? O curso do mundo é o que o mundo fala, o que o mundo vive, o que o mundo diz, ele segue. O curso, né? É como um rio, né? A água vai de acordo com as curvas de nível da água que o rio vai levando, né? Assim é aqueles que não conhecem a Deus, a palavra do Senhor, eles vão vivendo segundo o que os homens pensam, o mundo pensa, o sistema mundano de vida pensa, tá certo? E com certeza isso daí é viver deliberadamente pecando, segundo o príncipe das potestades do ar, né? Que é Satanás, os demônios trabalhando o tempo todo na mente e no coração das pessoas para não se chegar a Deus, não conhecer a Deus, a palavra de Deus, e não passar pelo processo, né, da regeneração, da transformação, da libertação. Então o inimigo, infelizmente, domina. A palavra do Senhor também diz que o mundo jaz no maligno, né? Então o mundo são as pessoas que não temem a Deus, que não têm conhecimento de Deus, não têm a palavra de Deus, que não se arrependem dos seus pecados. Infelizmente o inimigo vai se apoderar desta vida, da mente, do coração dessa pessoa, para levar ela a fazer coisas terríveis, né? E do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Então, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo
do que ela quer, do que ela sente, do que ela acha, sem procurar saber a vontade de Deus, sem procurar se submeter ao Senhor. E ainda tem os espíritos enganadores, os espíritos imundos, que também acaba dirigindo, orientando essas pessoas de forma errada e levando elas a distanciar-se de Deus. Então, essa é a dura realidade do pecado, irmão. É uma vida, infelizmente, dominada pelo próprio sentimento humano, os desejos carnais, pela natureza caída do ser humano, e o inimigo tem aí um terreno fértil para trabalhar muitas coisas terríveis, infelizmente, né? Se o presbítero Rondinelli desejar falar, os irmãos fiquem à vontade, o microfone está aí à disposição, tá bom? Algum ponto que vocês considerar importante, pode comentar. Pode passar, irmã. Andávamos nos desejos da nossa carne. Versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Amém. Então, assim, aqui nós temos a figura de quem está vivendo na carne, né? Uma fotografia triste. E de quem está vivendo para si mesmo, para agradar a si mesmo. Aqui o apóstolo diz que andávamos, né? Ou seja, espera-se de que aquela pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, essa pessoa, ela não se deixe, eu estou incluído também, não nos deixemos ser vencido pela natureza humana caída. A natureza que tem que dominar nós agora é a natureza divina. E nós encontramos uma declaração também muito boa, né, para nós buscarmos no apóstolo Paulo. Ele disse assim, uma declaração do apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós buscarmos a Deus, né? Ele diz assim: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo o seguinte, que a natureza dele, humana, caída, vencida pelo pecado, ela estava adormecida. E agora quem estava ativa e ele estava vivendo agora a natureza divina, a natureza de Cristo. Eu estou vivendo em Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Mas lá está dizendo que anda segundo o Espírito, não segundo a carne. A carne sempre está falando da natureza humana, do que realmente é o ser humano, né? Se ele não receber essa graça de Deus, infelizmente, ele não consegue servir a Deus. E aí, ele diz aqui: andávamos. E nós vamos ver, infelizmente, pessoas na igreja que têm o conhecimento da palavra, que sabem a verdade de Deus, que, inclusive teve uma experiência com o Espírito Santo, né? Mas ainda continua fazendo muita coisa da natureza caída, e alguns desviados, infelizmente, dentro das igrejas, né? Porque não querem agradar a Deus, não querem fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também faz uma declaração dizendo assim, que por eles não amar a verdade de Deus precisa ser amada, não só reconhecida, mas amada e vivida, desejar viver. Está escrito que Deus, o Senhor, entregou essas pessoas ao espírito do erro para eles crerem na mentira, porque eles não aceitam a verdade de Deus, eles não amam, eles não têm prazer, tá? Então ele diz aqui: éramos por natureza, ou seja, essa natureza fala de quê? Da nossa natureza humana, né? Éramos por natureza, ou seja, a natureza humana, se a pessoa for viver dela, ele está debaixo da ira de Deus. Aí tem um detalhe, né? Deus ama o pecador? Sim, ele ama o pecador no sentido de o pecador se arrepender. Ele ama o pecador porque é um ser humano, é obra de Deus, é obra das mãos de Deus. Mas enquanto ser humano, ele permanece deliberadamente pecando no pecado. Qual é a situação do ser humano diante de Deus? Debaixo da ira de Deus, ó. Tá bom? Então, éramos por natureza filhos da ira, tá? Filhos da ira. Então assim, é aqui, irmãos, que nós temos que entender que a salvação, ela não é somente confessar Jesus. Confessar Jesus é a porta de entrada, mas a vida que nós vamos viver, nós vamos realmente declarar, testemunhar, se de fato, nós estamos realmente procurando
viver a vontade de Deus. Então, é uma triste fotografia da raça humana, né, irmãos? Quando, infelizmente, é vencida pela natureza humana caída, então está debaixo da ira de Deus. Não tem salvação. Vamos lá. 2. Mortos em ofensas e pecados, né? Então, esse morto aqui está se falando da vida espiritual, né? Pode ler, minha irmã. As expressões "e vos vivificou", verso 1, "e nos vivificou juntamente com Cristo", verso 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Então, os versículos 4 e 5, né, deixa claro que a salvação não é realmente por obras. Por quê? Porque a obra do ser humano, natureza caída, não vai agradar a Deus, tá? E por mais obras boas que nós façamos, que a Bíblia diz para nós produzir frutos dignos de arrependimento, né? Obra do Espírito Santo em nós, né? Tem lá os frutos do Espírito, né? Tudo que nós fizermos de obra, meus irmãos, nós ainda vamos pecar. E não tem jeito. Todos, a Bíblia diz que todos são pecadores, mesmo em Cristo, tá? Se alguém disser que não é pecador, está escrito, é mentiroso, porque peca, tá? Agora, existe uma diferença entre o pecador voluntário, aquele que peca porque gosta de pecar, quer pecar, e existe aquele pecador que luta contra o pecado. Ele sabe que não agrada a Deus e ele luta o tempo todo, ele não quer praticar aquilo ali, tá? Então é uma luta, é uma batalha, né? O espírito combatendo contra a carne, né? Mas aí, onde é que está a nossa vitória? A nossa vitória está aqui, ó, no versículo 1 diz assim: "E vos vivificou", tá? Então, quem é que dá vida espiritual? É o Espírito Santo. É Ele que dá vigor espiritual, né? E nos vivificou juntamente com Cristo. Aí aqui fica claro que só é possível ser vivificado, ser nova criatura, viver uma vida digna de um servo de Deus em Jesus. Se não for em Jesus, ninguém vence. Por engano, né? Por isso que depois nós vamos ver, vai aparecer aqui em Atos 4:12, quando os apóstolos disseram assim: não há salvação em outro nome, né? Só no nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Só o nome se refere na pessoa do Senhor Jesus, porque só o nome não salva, né? O nome indica Cristo, nós em Cristo, Cristo em nós, a palavra de Deus em nós, como Jesus, nosso Senhor, falou, né? Então, é muito importante, irmãos, essa compreensão, tá? Por quê? Porque nós estamos sempre naquele dilema: obras, né? Obras que sempre está relacionada à lei, a mandamento, né? E graça, tá? Eu preciso praticar as obras, sim, como servo de Deus, o Espírito Santo está em mim. O próprio Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, né? Então nós não podemos pensar que a salvação pela graça e pela fé nos isenta das obras. Não, as obras nós temos que praticar, porque o Espírito Santo está em nós e Ele que está trabalhando e gerando em nós as obras, né? O que devemos falar, como devemos nos comportar, o serviço, tudo que acontece em relação a nós e Deus, obra do Espírito Santo. E as pessoas vão ver as obras em nós. As pessoas vão ver um crente, um servo de Deus, uma serva, né, pelo seu linguajar, também pela sua aparência, né, apesar de que alguns aparentam uma coisa, mas por dentro é outra e tal, mas isso é com Deus, né? Mas enfim, a obra não pode ser isenta na vida de um servo de Deus, tá bom? Então isso é muito importante, certo? Nós entendemos porque e vos vivificou, aí depois, e nos vivificou juntamente com Cristo. Essa vida espiritual, irmãos, ela fala da intimidade com Deus, fala da comunhão com Deus, o Espírito Santo operando em nós, e as obras de Deus serão vistas na vida dos seus servos, tá bom? Então, é isso aí, tá bom? Pode passar, irmã Aline. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados
Versículo 1. Mortos em nossas ofensas, versículo 5. Não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 1. Isso. Só aquilo que eu já falei, né? Quando está falando de morte, aqui está falando de morte espiritual, não de morte física. Apesar de que o pecado também traz a consequência da morte física. Pode passar. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Isaías 59, 2. E não significa aniquilação espiritual total. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Isaías 59, 2. Amém. Então, assim, fica bem claro que morte espiritual, ela é a separação, a pessoa separada de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Mas todos são pecadores? Sim. Mas um está vivendo e desejando e querendo praticar o pecado. O outro não, em Cristo, ele reconhece que precisa lutar e vencer o pecado. Isso é possível em Jesus, então ele vive essa batalha. E somente Deus, irmãos, pode fazer o perfeito juízo de cada um de nós, tá certo? Quando a gente fala de perfeito juízo, só Deus, de julgamento, né? Nós temos que entender uma coisa. A questão do julgamento, o próprio Senhor Jesus disse: eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu vos prego, essa julgará. Né? Então, todos os homens vão ser julgados pela Bíblia Sagrada. Isso a maioria dos cristãos, a maioria, né? Alguns ainda são desinformados, né? Mas vão ser julgados pela Bíblia, pelo que está escrito. Tá? Então, se está escrito, Deus quer algo de mim, de você, do ser humano, e nós estamos fazendo diferente, nós estamos no estado de condenação. Tá? Porque é a palavra que está dizendo, não sou eu, não é o pastor, não é esse ou aquele. Tá? E aí, quando alguém está vivendo uma vida irregular, visível, né? Fazendo coisas que não convêm, essa pessoa tem que ser chamada, orientada, aconselhada, né? Com respeito, a pessoa não precisa destratar, não precisa colocar a pessoa no inferno, né? Mas alertá-la sobre o estado que ela está. E às vezes as pessoas interpretam isso como julgamento. Está me julgando. Não, peraí. Não é questão de estar julgando, é questão de estar mostrando a verdade. Né? Porque se eu estou vivendo diferente do que Deus me pede, tá? Se eu não estou tendo consciência disso, a pessoa não está tendo consciência disso, ela vive naquela prática como uma coisa normal, se não tiver alguém que chegue lá e diga: olha, irmão, não está certo, você precisa mudar. Tá? Não aceito que me julgue. Não, peraí, irmão. Está diante do povo, da igreja, de mim, né, que você está vivendo uma vida que não é a vontade de Deus. E aí a gente vai tentar convencer. Se a pessoa não quiser, ele deve passar por uma disciplina, né, se está trazendo escândalo para a igreja. Agora, o que é que nós não podemos julgar? É aquilo que a gente não vê. Tá? E quando eu digo a gente não pode julgar, ou seja, a gente não pode comparar a vida da pessoa com a palavra de Deus, quando a gente não está vendo. Por isso, quando a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, esse exame a si mesmo é de pensamento e sentimento e coisas ocultas que só Deus sabe. Mas se um irmão sabe que o irmão está vivendo, escandalizando, não vai trazer qualquer deslize do irmão, às vezes uma palavra, uma circunstância levou o irmão a falar uma coisa ou agir às vezes, né? Agora, se teve violência, espancamento, se teve agressões, né, palavras torpes, que a Bíblia diz que nós não devemos praticar, coisas assim escandalosas, tem que trazer para o pastor chamar, aconselhar, ouvir e chamar, dependendo do que aconteceu, a um arrependimento, a uma mudança de comportamento, ou se for algo mais grave, aplicar-se a disciplina, né? O objetivo da disciplina é a pessoa não ficar viciada naquele erro, tá bom, irmãos? Não é nunca humilhar nem destratar a pessoa. Inclusive, nós nem publicamos as disciplinas aqui, tá? Porque pega ali 2, 3 testemunhas, a pessoa confessou, foi disciplinada, fica aguardando ali, quando chegar o tempo ela volta à comunhão, na presença das testemunhas também, tá? Porque o objetivo é a cura, o objetivo não é expor, não é envergonhar ninguém jamais, tá bom? Então isso é muito importante.
Se quiserem falar, fiquem à vontade. Vamos lá. Pode falar. A exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica... A exegese é você tirar de dentro das escrituras. É uma interpretação, né? Tá? Porque tem a exegese que você extrai da escritura o que ela está falando. E tem a exegese, que é você colocar na Bíblia o que ela não está falando. Mas aqui é exegese, é você extrair o que a palavra de Deus está falando. Faça uma exegese, faça uma interpretação, né? Tá certo? Vamos lá. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. Amém. Então, só explicando o que já foi falado antes, né? Então, assim, sobre aqui, essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana. Assim, a nossa interpretação, quando digo nossa, né, da teologia, da igreja evangélica cristã, é que só existe salvação em Jesus Cristo, e essa salvação é por graça, é porque Deus quer nos salvar, porque se Deus não quisesse, ninguém se chegaria a Deus, ninguém se chegaria à salvação, e nem Deus também tinha enviado seu Filho Jesus Cristo, né, para morrer por nós. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, nós sendo ainda seus inimigos. Então, como é que alguém vai morrer pelo inimigo? Como é que alguém vai ficar à procura de alguém que não lhe quer, né? Assim, Deus é quem... O que a gente vê é que Deus, o amor é muito grande pela humanidade, e por isso Ele faz tudo o que é possível para o homem o conhecer, para o homem alcançar esta graça da salvação, né? Então é um trabalho de Deus, e fica claro também que o ser humano, dele mesmo, ele é incapaz, é impossível dele alcançar a salvação, tá certo? Só em Jesus. E quem vai levar ele a Jesus é o Espírito Santo, é Deus, o próprio Deus, pela palavra dele. Vamos lá. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Pronto. Então, quando nós lemos, né, isso é dom de Deus, ou seja, a salvação é dom. Dom é o que? É presente. Então, quando eu estou explicando, eu estou fazendo o quê? A exegese, né? Tá? Eu estou extraindo da Bíblia o que ela está falando, e a Bíblia está falando isso, que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é por merecimento, tá? Eu vou fazer isso e isso para me salvar. Não, você vai fazer isso, e as obras que nós vamos praticar é porque Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, e porque nós somos um salvo em Cristo, tá? Mas não é possível pelas obras, porque nós vamos sempre ser devedores, tá? Então, para uma pessoa ser salva pelas obras, ela não poderia praticar nenhum pecado, e é impossível, né? Então, por isso que realmente é um dom de Deus, e inclusive diz mais que ninguém se glorie, tá? É por misericórdia, por bondade de Deus. Vamos lá, pode passar. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, né, das siglas A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Amém. Então, assim, o que eu vejo com clareza é que, primeiro, a fé não é nossa, é de Deus que nos dá. Amém? Está lá escrito que a fé é também um dom que Deus dá aos homens. É um presente de Deus, tá? A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, né?
Agora aqui, quando o comentarista diz a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa, a graça é Deus nos quer. Deus se agrada da humanidade no sentido, se agrada e ama para salvar, porque é a obra mais importante de Deus, são os seres humanos. Então, essa graça de Deus é porque Ele quer salvar, Ele não quer que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos se salvem. Agora, quando diz aqui, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa, essa última parte aqui, e a fé é a nossa parte, a fé é a nossa parte em que sentido? Eu recebo fé para confiar nessa graça, na palavra de Deus, e a minha parte, por essa fé que eu recebi, que você recebeu, é por essa fé lutar pela salvação. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança é continuar, é resistir todos os obstáculos e barreiras. Paulo diz, ainda que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, para isso, precisa desta fé, e essa fé tem que ser a fé que Deus dá a cada um de nós, irmão, que é também, tem um estudo sobre a fé salvífica, ou a fé que salva. Por quê? Porque é esta fé que nos liga a Deus, é por meio desta fé que nós recebemos poder, graça, é por meio dessa fé que nós somos alimentados. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, ou seja, mantenha essa graça e esta fé, essa ligação com o Senhor, por esta fé que o Senhor te deu, fortifica-te. Então, a graça, a porta aberta, Deus de braços abertos, Deus ali o tempo todo disposto a nos salvar, nos livrar, nos abençoar, e a fé que Ele nos dá é a minha ação, a sua ação, a nossa atitude, né, diante de Deus, porque sem graça e sem fé não funciona, tá bom? Ou seja, a pessoa nós não vamos conseguir, mas é por meio pela graça, por meio da fé, tá certo? E aqui ele diz, a fé é o meio, né? Ou seja, a pessoa que tem fé, recebe essa fé de Deus e exercita essa fé, ela é o meio. O que é isso? Ela está entre a graça e o resultado final, que é a salvação. É a fé que nos mantém vivos, né? Tem um detalhe que eu acho importante aqui também, para falar para a igreja, o seguinte: todo ser humano, olha, todo ser humano que vem a este mundo, ele recebe um espírito, tem a alma e tem um espírito, ele recebe o espírito de vida, para viver fisicamente, e quando ele tem um encontro com Jesus, é aquela palavra que o Senhor Jesus disse, que necessário é nascer de novo, né? E ele nascer de novo é da água e do espírito, né? É da palavra e do espírito de Deus, porque esse espírito que Deus deu ao homem para viver fisicamente, se esse espírito não se religar com o espírito de Deus, ele vai continuar morto. Esse morto é separado de Deus, tá? Precisa nascer de novo para Deus, né? Então isso é muito importante. E o resultado da graça e da fé, meus irmãos, é a salvação. Agora, não vamos nunca acreditar que eu aceitei Jesus pela graça de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia, eu recebi fé do Senhor para servir, mas eu não tenho obrigação de fazer nada. Não, isso não é verdade, tá certo? Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e o apóstolo Paulo, que era o doutor da lei, Jesus chamou ele para ser o doutor da lei do Espírito, né? Para nos ensinar a palavra de Deus, né? Então, era um judeu também, né? Então, assim, a igreja jamais pode ser, como é que se diz? Judaizada, né? Ou seja, colocar todos os preceitos, né? Da interpretação dos judeus, se não me engano são 613, né, preceitos que eles têm, tá, de regras, né, que nem tudo está claro na lei de Moisés, no Antigo Testamento, muita coisa é da crença pessoal, então nós temos que ficar com a doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos, tá bom? E claro, nós cremos em toda a Escritura, tá certo? Mas tudo que realmente está em harmonia com os evangelhos, tá certo? E qualquer outros dogmas, qualquer outras crenças, tem que passar pelo Antigo e Novo Testamento, e aí vem a questão da interpretação e da exegese, né? Que tem que ser
realmente buscar o que realmente Deus está falando nas Escrituras. Vamos lá. 2. Soteriologias, né? Soteriologia é a doutrina da salvação. Por que aqui tem soteriologias, né? Porque tem outras doutrinas de salvação, de outras religiões, outras crenças. Mas a nossa crença, ou a nossa doutrina, a disciplina de soteriologia, a doutrina da salvação nossa, nós defendemos pela Bíblia, pelas Escrituras. Tá? Os reencarnacionistas, né? Que é a doutrina da reencarnação. Isso é antigo, isso não é de hoje. Vamos lá. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Em soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Como eu iniciei a aula falando, cada religião, cada seita tem sua própria soteriologia, tem sua própria teologia. Soteriologia é a forma como cada religião e seita enxerga o plano de salvação, como cada religião oferece a salvação. Então, cada uma religião tem a sua. Nós temos a nossa. Por isso que a gente não pode julgar o mundo inteiro pela nossa soteriologia. Nós temos que ensinar a nossa soteriologia. Mas você é tido como ignorante, como rude, né? Como grosso, quando você quer enquadrar todo mundo dentro da nossa soteriologia. As pessoas, tem gente que não sabe nem que Jesus Cristo existe. Então, não é todo mundo que conhece Jesus no planeta. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Nem a metade dessas pessoas conhece Jesus Cristo. Tem lugar no mundo que nunca ouviu falar. E eles têm sua própria soteriologia, né? Então, o mundo inteiro vai ser julgado pela Bíblia. Eu acredito nisso. O único Salvador, segundo o que a Bíblia diz, é Jesus Cristo. Essa é a nossa soteriologia. Porque a nossa soteriologia está baseada nesse livro aqui. Mas quando você vai para o hinduísmo, ele tem o livro deles. E o livro deles ensina a soteriologia deles. Olha o abismo, então, que existe entre nós e eles. Quando você vai para o budismo, no budismo nem tem o conceito de Deus. Não existe Deus no budismo. Olha que absurdo, então, do nosso ponto de vista, né? Aí você vai para o Islã, Alá não é o mesmo Deus Jeová. Então, cada religião apresenta Deus segundo a sua visão, cada seita apresenta Deus segundo a sua visão, e a forma como eles enxergam Deus é a sua teologia, e a forma como eles vão se achegar a esse Deus é a sua soteriologia, o seu projeto, o seu plano de salvação. Então, cada religião tem a sua. Então, o que a gente tem que fazer é entender bem a nossa soteriologia e tentar convencer essas pessoas de que a nossa soteriologia é a certa. Isso é o que cada religião faz. Cada religião entende que está no caminho. Cada religião acha que está no caminho certo. E ensina, e faz prosélito, e prega, e tenta fazer novos convertidos que acreditam que estão no caminho. Nós também acreditamos. Então, o que é certo? Não é sair condenando todo mundo, né? Porque isso vai afastar as pessoas. O certo é mostrar, então, a nossa soteriologia. E não se preocupe, porque o Espírito Santo vai convencer a pessoa que ouvir você fazendo defesa da sua soteriologia. Porque o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E isso ele sabe fazer muito bem. Não é a gente que convence, a gente só prega. Quem convence é ele. Aqui no tópico de número 2, soteriologias inadequadas na antiguidade, a gente tem aqui as doutrinas reencarnacionistas. A doutrina reencarnacionista é muito antiga. Desde sempre ela existe. Samsara significa mundo. Então, a salvação no hinduísmo é deixar de reencarnar. Você vai reencarnando até se aperfeiçoar. Quando você se aperfeiçoa, você se une com o divino. O hinduísmo é uma religião monista, né? Tudo é Deus. Você é emanado de Deus, você é parte desse grande ser que
que governa o universo, e quando você morre, você volta para ele. Quando você se aperfeiçoa, você integra-se a ele, se torna também divino. A salvação no budismo é chamada de nirvana, que é a extinção do sofrimento e do ciclo de renascimento, mais ou menos como no hinduísmo. E o caminho para o nirvana no budismo é um caminho nobre constituído de 8 partes, que inclui visão correta, intenção correta, fala, ação correta e muitas outras coisas. Então, o budismo prima pela ética, por ser correto, por ser ético, né? Aí veja que a ética no budismo é uma coisa, a ética no cristianismo é outra coisa, a ética, por exemplo, no estoicismo é outra coisa, né? Cada seita, cada religião vai entender a ética. A ética é a ação do ser humano conforme o meio que ele vive, conforme aquilo que ele acredita, conforme aquilo que a sociedade exige dele. Em cada religião, a ética vai ser uma coisa. No budismo, é isso que eu acabei de falar para vocês. Visão correta, intenção correta, fala, ação correta, para ser uma pessoa ética, agradável. No jainismo, a salvação é conhecida como moksha, também como no hinduísmo. E ela é a liberação da alma do ciclo dos renascimentos e da impureza e do karma. Então, jainismo e hinduísmo, a salvação nessas duas correntes é a mesma coisa. Você vai se aperfeiçoando até deixar de reencarnar, e aí você se une com o divino. E no sikhismo, a salvação é chamada de mukti, que é a libertação do ciclo de renascimentos. E, por fim, a união com Deus, que é chamado no sikhismo de Waheguru. Waheguru é o Deus no sikhismo. Esse Deus é pessoal. Inclusive, os sikhistas procuram um relacionamento pessoal com o seu Deus. Perceba que hinduísmo, que jainismo e que sikhismo têm a mesma base soteriológica. É a busca por vencer as imperfeições nas reencarnações sucessivas até se aperfeiçoar e se unir com o divino. Eles acreditam assim, nós não. Nós acreditamos que só tem uma morte. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo vai mostrar se esse homem será salvo ou condenado. Sendo salvo, ele se une com o seu divino, que é Deus, Yahvé. Mas acontece uma única vez. Sendo condenado, ele vai para a condenação do inferno, que é uma doutrina muito clara nas Escrituras. Eu tenho uma série aqui de 8 vídeos onde eu ensino detalhadamente sobre o inferno. O que é, onde é, a duração, termos gregos, detalhadamente. Vou deixar para você aqui nesse card, tá bom? Assista essa série, vai ser muito importante. E por fim, os Hare Krishnas. A salvação é conhecida nessa doutrina, nesse pensamento, como Bhakti, a devoção amorosa a Krishna. Krishna, na religião Hare Krishna, é uma das divindades mais reverenciadas do hinduísmo. Ele é considerado a 8ª encarnação ou avatar do deus Vishnu. E o deus Vishnu é um dos 3 principais deuses na trindade hindu. Na trindade hindu, que é chamada de Trimurti, nós temos o deus Brahma, que é o criador, nós temos Shiva, que é o destruidor, e nós temos Vishnu, que é o preservador e o protetor do universo. Então essa é a trindade hindu. E o item 2, do tópico 2, os galacionistas. Esse aqui é o nome dado aos legalistas judaizantes opositores de Paulo na província da Galácia. Nós temos isso em Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam convencer os gentios a observarem a lei de Moisés como condição para salvação. E o apóstolo Paulo lutou fortemente contra eles. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu mesmo ou que um anjo do céu vos venha anunciar outro evangelho, que não seja esse que eu tenho anunciado para vocês, que é o evangelho da graça, o evangelho da salvação pela graça, o evangelho da oferta de Deus, de seu Filho para salvar o mundo, que seja anátema.
Então, esses galacionistas aqui, eles, tá claro no livro dos Gálatas, a ideologia deles era que, tem que aceitar Jesus, mas tem que obedecer à lei de Moisés, senão não tem salvação. Ou seja, não abraçaram o evangelho, não abraçaram a graça de verdade, né? É a velha ajuda humana para a salvação. Não precisa ajudar Deus no plano de salvação. Só precisa obedecer a Deus e aceitar Jesus como Salvador. Tá bom? Olha, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Tem muita gente que diz assim, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. E aí, entende isso como não se santificar. Quando a Bíblia diz que a gente não consegue salvação pelas obras, não está dizendo que a gente não precisa se esforçar para a santificação. Não é isso. A graça de Deus não é liberdade para o pecado. A graça de Deus não é oportunidade de libertinagem. A graça de Deus é a liberdade da lei desses galacionistas aqui, da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela veio até Cristo, porque a lei queria mostrar Cristo. O âmago da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Tá bom, meus irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo falou, não, queridos, agora a gente não se salva mais pelas obras, levando animalzinho para o sacerdote sacrificar por nós, para cobrir o nosso pecado. Não, agora, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo a pregação de João Batista. Agora, em Cristo, nós somos salvos. Agora, a gente não precisa mais daquelas obras da lei, dos sacrifícios da lei. Salvação agora não é mais pela obra da lei. E os Gálatas ainda estavam nesse concerto antigo. Agora não, agora é em Cristo. Em Cristo somos salvos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então os galacionistas estavam ajudando, querendo dar uma ajuda, uma força no plano de salvação de Deus, dizendo que, aceita Jesus, mas continua obedecendo Moisés. Não, esquece, não é assim. Aceitou Jesus, agora vive pela graça, obedecendo os mandamentos do Novo Testamento, da Brit Hadashah, da Nova Aliança. E o item 3, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, que era o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O termo maniqueísmo vem do nome do fundador, do proponente, que é Mani. Ele viveu de 216 a 276 da nossa era, na Pérsia, no atual Irã. O seu ensino era o seguinte: o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza do ser humano, né? Desse modo, o ser humano, para ser salvo, ele precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico que eles chamavam de gnosis, uma espécie de iluminação espiritual que era limitada a poucos. Somente os que eles chamavam de espirituais tinham essa visão espiritual. Os demais eram chamados por eles de pessoas materiais, que não podiam receber esse tipo de conhecimento. Então, o que os gnósticos do maniqueísmo estão ensinando? Estavam ensinando, ensinavam, e existe ainda hoje esse pensamento, que tem gente que é capaz de receber a gnose, que é o conhecimento superior do universo, das coisas do universo, e essas pessoas são iluminadas. Então elas são capazes de evoluir até alcançar a salvação. E existe uma outra classe de pessoas que não tem essa capacidade. Então para eles já tem uma classe que vai ser salva e uma classe que vai ser condenada, né? Não importa o que essa outra classe, que não é iluminada, que não é espiritual, faça, não vai conseguir ser salva. Isso é um ensino completamente contrário às Escrituras, porque as Escrituras dizem assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Qualquer que crer e for batizado será salvo. Ele não precisa ser um predestinado iluminado. Ele não precisa ser um predestinado gnóstico para ser salvo, segundo o contexto da nossa soteriologia, segundo o contexto das Escrituras. Ele só precisa acreditar no Salvador. Aí o Salvador vem morar nele e o salva. Diferente do gnosticismo. O gnosticismo é uma doutrina muito ampla. O que nós temos aqui é um resumo do resumo do resumo. E ainda o que nós temos aqui é uma facção do gnosticismo, que é o maniqueísmo. Mas o gnosticismo é uma coisa muito grande.
que engloba pensamentos muito profundos e extraordinários de uma visão do universo muito diferente da nossa, tá bom? Então a gente vai ficar aqui só com esse resumo. Tópico de número 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Nós temos 3, nós já estudamos essas 3 em outras lições e hoje a gente vai também estudar elas como soteriologias inadequadas. O islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. Começando com o islamismo, segundo o Islã, se as boas obras e ações de uma pessoa superarem as más, essa pessoa encontra o paraíso, recebe o paraíso. É o que nós temos na Surata 13, versículos 22 e 23 do Alcorão. Eu tenho aqui o Alcorão e nessa Surata nós temos escrito o seguinte: e que perseveram no anseio de contemplar o rosto do seu Senhor, observam a oração e fazem caridade, seja privativa ou manifestamente, daquilo com que os agraciamos e retribuem o mal com o bem, estes obterão a última morada. A última morada aqui, do versículo 22 da Surata 13, quer dizer a salvação, o reino de Deus, o reino de Alá. E o 23, como é esse reino? O 23 diz: são jardins do Éden, nos quais entrarão com seus pais, seus companheiros e seus filhos, que tiverem sido virtuosos, e os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os. Então, essa é a escritura do Alcorão na Surata 13, 22 e 23. Então, para os islâmicos, a salvação é pelas obras, né? E eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas só ama os piedosos. E a outra coisa, Alá não ama os agressores, Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190, 276. Essa aqui é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama pecadores. Por aí você vê que Alá é bem diferente do Deus Yahvé, né? Porque o Deus Yahvé, ele ama os pecadores. Inclusive ama com o seu amor agape, que é bem diferente do nosso amor filho, do nosso amor humano. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês vários vídeos onde eu explico amor agape, amor filho, amor filautia. Vários vídeos aqui na descrição para você assistir, para você entender como é que Deus ama o mundo. A salvação no Alcorão, então, é pelas obras. Se você faz obras, você recebe a salvação. A salvação na Bíblia é pela graça. Você não consegue fazer nada, nenhuma obra para agradar a Deus e ser salvo, porque a sua natureza foi alterada de inocente para pecador, né? Então, só recebendo o outro, só recebendo o santo, é que você consegue mudar a sua natureza e ser salvo. Diferente de como ensina o Alcorão. Então, fé diferente, fés diferentes, né? No Alcorão e na Bíblia Sagrada. O mesmo vai acontecer com as testemunhas de Jeová. A salvação para eles não está em Cristo, mas na organização deles, diferente do que ensina as Escrituras, né? Existem 2 grupos de salvos no conceito das testemunhas de Jeová. Um é chamado de a grande multidão e o outro é chamado de 144 mil. Inclusive, o livro do Apocalipse, então, fala desses 2 grupos, dos 144 mil e da grande multidão. Mas os 2 grupos estarão na presença de Deus no céu, segundo a nossa soteriologia. Que é por isso que eu quero que você assista a série Apocalipse, para você entender isso. Já para as testemunhas de Jeová, só vão para o céu 144 mil. A grande multidão vai ficar na terra reformada. Na série O Apocalipse eu mostro claramente que essa terra não será reformada. Meu Deus, você precisa assistir, irmão. Dá muita vontade de eu falar aqui, mas eu vou colocar uma aula dentro de outra aula, então não vou falar. É importante que você assista. Por que essa terra não será reformada? Eu explico claramente na série O Apocalipse. Tem termos do grego que deixam muito claro que a terra não vai ser reformada, mas vai ser destruída e feita nova. Mas eu não vou falar aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo. E no item de número 3, para finalizar, a soteriologia no mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os que não são mormons
serão castigados e depois liberados para a salvação, e numa salvação individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças da sua instituição. Então, veja aqui que, de novo, uma instituição reivindicando para si o caminho da salvação, né? Eles consideram ordenanças os artigos 3 e 4 das suas regras de fé, que são fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, entre outros. E um dos principais requisitos para a salvação no mormonismo é aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus, né? Então, Joseph Smith, fundador do mormonismo, ele é um grande profeta, como no Islã. No Islã é Muhammad, né? Maomé. Cada religião, então, apresenta sua teologia, sua soteriologia e seu profeta. No Islã, o profeta é Maomé. No mormonismo, é Joseph Smith. Nas Testemunhas de Jeová, é Charles Taze Russell. Então, cada um apresentando seu profeta. Mas no cristianismo, o cristianismo tem as escrituras, a Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática, e ela não tem nenhum profeta representante na atualidade. O que nós temos são os profetas do Antigo Testamento, nos quais nós cremos, aos quais nós obedecemos, e nós temos Jesus Cristo, que é o mediador de uma nova aliança. E eu lembro Atos 4 e 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas somente pelo nome de Jesus. Então, o nosso grande mediador, profeta e salvador é Jesus Cristo. E ele participa de duas naturezas, da humana e da divina. Então, queridos, se você acompanhou essa lição, essa revista até agora, você está fazendo um curso de soteriologia bíblica extraordinário esse trimestre, hein? Praticamente merecia um diploma. E para a gente terminar, tem uma nota, um auxílio bibliológico aqui, e esse auxílio tem aí na sua revista, ele faz a seguinte pergunta: Alá é idêntico ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? E eu vou responder simplesmente que não, porque Alá não ama pecadores, e Yahvé, nosso Deus, ama pecadores. Alá propõe uma salvação por obras, o nosso Deus propõe uma salvação pela graça. E tantas outras diferenças. No islamismo, o islamismo não reconhece a paternidade de Deus e Yahvé, nem a divindade do Filho Jesus e nem a pessoa do Espírito Santo. Então, o Deus do cristianismo não é o Deus do islamismo. Uma nota importante, decore isso, por favor. Toda vez que qualquer seita ou religião usa o termo Deus, usa o título Deus, ela está se referindo a uma entidade que é suprema e criadora e mantenedora do universo. Essa é a ideia geral de Deus, mas em cada religião tem o seu Deus. Por exemplo, no conceito filosófico do panteísmo, Deus é tudo, o universo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Tem um vídeo no nosso canal na série Conceitos Teológicos e Filosóficos. No panenteísmo, Deus é pessoal, mas a partir dele se forma todo o universo. No emanacionismo, a mesma coisa. E assim, tantos ismos em conceitos teológicos e filosóficos. Então, na nossa religião, Deus é um ser pessoal, constituído de 3 pessoas, coiguais, consubstanciais, com os mesmos atributos. Nós acreditamos, então, em uma trindade. Mas a nossa trindade é diferente da trindade hinduísta, né? Nossa trindade é uma divindade que subsiste em 3 pessoas. Então, cada religião tem sua teologia, sua soteriologia. Nós precisamos conhecer bem a nossa para fazer defesa da nossa soteriologia, de como Deus salva através das Escrituras e através de Jesus Cristo, o único mediador da graça de Deus.
É isso por hoje, queridos. Espero ter ajudado com essa aula. Se você gostou da aula, deixe um like para nos ajudar. Compartilhe a nossa aula. Compartilhando, você nos ajuda. Nós estamos numa luta para fazer o canal crescer, chegar a 100 mil inscritos. Nós estamos com 15 mil, a gente ainda está bem longe, mas se cada um de vocês ajudar, a gente chega lá. Se você se inscrever, se você compartilhar nosso canal no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, você vai nos ajudar. E se você deixar um like, o YouTube vai mandar os nossos vídeos também, vai indicar os nossos vídeos na plataforma e assim a gente vai ganhar um crescimento. Não se esqueça de ir no nosso blog, começar a seguir o nosso blog. Bastante gente já começou a seguir o blog, eu sou muito grato, obrigado. Continue divulgando o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui tem a intenção de ajudar vocês, dando para vocês o meu entendimento das Escrituras e dando a minha contribuição teológica aqui nas aulas de Escola Bíblica. Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Tito 3:5, Éfeso 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Éfeso 2:8 e 9. Pode passar. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito 2:11, Judas 3. Pronto, pode passar, que a gente já comentou, né? E a conclusão, vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2:4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para os poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Amém? Então, é um estudo simples, mas que nos dá uma visão bem aberta, né, com detalhes da nossa doutrina da salvação, da nossa soteriologia, né, que é estudo da salvação, tá bom? Só Jesus salva, segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Palavra com a secretária. Maravilha, graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. A classe Soldadinho de Cristo. Ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não terei medo de nada. Salmos 23, 4a. Parabéns, muito bem. A classe Soldadinho de Cristo tem 10 alunos matriculados, 7 dos seus alunos ausentes, 3 presentes, 1 visitante. Mariana, muito bem, Mariana. Dando um total de assistência de 4 alunos. Deus abençoe os irmãos e continue assim, crescendo para a glória de Deus. Amém? Vamos lá, classe Estrela da Manhã. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Colossenses 3:12. Maravilha, parabéns. Glória a Deus. Que Deus abençoe a classe Estrela da Manhã, que hoje tem 7 alunos matriculados, 1 dos seus alunos ausentes, 6 presentes, nenhum visitante, total de 6 alunos da classe. Trouxeram. Amém? Que Deus abençoe a classe, em nome de Jesus. Classe Sol da Justiça. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Eclesiastes 12:14. Muito bem, parabéns. É uma realidade esse versículo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Classe Jovens e Adultos.
2, 3. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados, 25 dos seus alunos ausentes, 11 presentes, total de assistência na classe de 11 alunos. Vamos incentivar os irmãos que estão faltosos, né, irmãos? Sempre lembrar, amanhã tem escola bíblica, para não cair o número de matriculados, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus, agradecer por esta aula, tá bom? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Sua Santa Presença para Te agradecer por esta aula, por este momento aqui de aprendizado e reflexão. Abençoa estas crianças, adolescentes, jovens, que o Senhor dê a eles o crescimento, a sabedoria do Seu Espírito. Abençoa cada lar, cada família. Pedimos a saúde daqueles que estão enfermos, ó Deus. Pedimos pela irmã Maria Melo, pedimos pela diaconisa Josefa, pedimos pela missionária Rita Félix. Meu Deus, abençoa. Pedimos pelo pastor Rejânio. Abençoa, Senhor. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu, de não ser nada grave a queda que ele sofreu. Que as Tuas mãos poderosas estejam a nos guardar e nos livrar de todo o mal. Senhor, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. Provê nas nossas vidas, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que nós necessitamos segundo o Teu propósito. Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor.